A Cidade das Árvores, conhecida como Abdendrel ou Abardendre pelos ancestrais, é um verdadeiro refúgio de beleza natural nas terras tibianas. A cidade é o lar da raça dos Elfos, que sobreviveu à devastadora Guerra dos Cadáveres, que em tempos antigos assombrou e modelou todo o continente tibiano. Por sua arquitetura única e encantadora, a cidade é considerada uma das mais belas de todo o continente. Suas estruturas são perfeitamente construídas nas copas das árvores colossais, interligadas por pontes de cipó que parecem flutuar no ar. É um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza, onde cada detalhe reflete a profunda conexão dos elfos com o ambiente ao seu redor. Apesar de toda essa beleza e tranquilidade, Abdendrel não conseguiu se tornar um destino popular entre os viajantes. A cidade permanece relativamente esquecida e pouco visitada, e por isso, poucos são os que conhecem as profundas tramas que envolvem a cidade. Porém, não se preocupem. Assim como fiz com a cidade de Khazor-dûm, vou compartilhar com vocês todos os detalhes dessa bela cidade, explorando desde a sua origem até o cenário atual. Mas antes de tudo, já sabem, já garantam que deixaram o seu like e se inscreveram no canal. E lembrem-se, para comprar coins mais baratas e de forma segura, visitem o Moedas através do link na minha descrição. Assim, além de economizar, vocês ainda ajudam o canal. Além disso, se você estiver buscando uma forma alternativa de se divertir jogando Tibia, eu tenho duas recomendações para você. Qual é o segredo do sucesso do Demolidor Isoté? Como é possível um servidor alternativo criado em 2006 se manter com média de 1.500 jogadores online simultaneamente? Talvez seja porque o servidor quebra todas as regras e redefine o que você pensava ser possível no mundo do Tibia. Se você é um aventureiro corajoso em busca de desafios únicos e uma experiência de jogo verdadeiramente fora dos padrões, você precisa conhecer o Demolidores, agora. Olá, aventureiro! Conheça uma nova maneira de jogar Tibia. Venha viver a magia no Talion Aura Light. O mais novo servidor alternativo no PVP produzido pela equipe do Tibia BR veio para superar as suas expectativas, oferecendo acesso total, staff profissional, rates de loot e XP maiores, atualizações contínuas para tornar sua experiência épica e sem limites e muito mais. Crie sua conta agora mesmo e viva uma experiência única. A história de Abdendrel está intimamente ligada à trajetória dos Elfos. Portanto, é fundamental fazer um breve resumo dessa história para entender como e por que Abdendrel foi estabelecida. Os Elfos foram criados pelos antigos deuses como uma raça destinada a ser forte o suficiente para enfrentar e derrotar a legião de mortos-vivos de Urgot. No entanto, apesar de sua bravura, eles não conseguiram cumprir seu objetivo na batalha. Porém, diferente de outras raças, eles não foram exterminados durante a Guerra dos Cadáveres. Em vez disso, retiraram-se do campo de batalha antes de serem completamente aniquilados, dispersando-se em várias direções no continente tibiano. Os grupos que se formaram após essa dispersão não foram apenas separados pela distância, mas também desenvolveram modos de vida distintos. Não se sabe exatamente quando as castas élficas surgiram, mas os anos de separação certamente ampliaram as diferenças entre elas. Até o momento, os historiadores identificam 5 castas, sendo que 2 delas, nomeadas de Abdaisin e Techial, são consideradas perdidas ou até extintas nos dias de hoje, embora isso ainda seja um tema de debate. A casta Senaf, distante dos campos de batalha, começou a ignorar os efeitos da guerra. No entanto, quando o caos do conflito começou a se espalhar pelas terras tibianas, eles foram tomados por uma crescente inquietação, que logo se transformou em medo. Mestres no uso da magia, seus magos mais poderosos conseguiram lançar feitiços tão fortes que fizeram com que todo o vale fosse transportado para outra dimensão. Em um lugar ainda mais isolado,
dedicaram-se aos seus estudos e aprimoraram seus poderes mágicos, permanecendo praticamente intocados por séculos. Entretanto, com o passar do tempo, a dimensão para a qual foram levados tornou-se instável e seu refúgio seguro começou a ruir. Apesar dos feitiços de proteção, o frágil vale retornou ao mundo original, caindo do céu e se chocando contra o solo como um meteorito. Apenas metade do Senat sobreviveu ao impacto, e quase todo o seu rico patrimônio cultural foi destruído. Os sobreviventes vagaram sem destino por algum tempo, até serem encontrados por batedores da casta Deraicin. Os Deraicin, transformados em nômades pela guerra, retiraram-se para as seguranças das florestas, onde encontraram muitos lugares para se esconder, mas nenhum para chamar de lar. As famílias Deraicin frequentemente se uniam em grupos temporários, mas ainda assim eram alvos fáceis para saqueadores inimigos. Com o tempo, recuaram para regiões ainda mais profundas das florestas, onde quase ninguém ousava segui-los. Inicialmente, os Deraicin viajavam entre diversos acampamentos, mas, com o tempo, mais e mais famílias começaram a se estabelecer em um desses acampamentos. Eles incorporaram ideias de outras raças e culturas que encontraram, e até iniciaram relações comerciais com algumas delas. Vários desses acampamentos logo se tornaram postos de comércio, e quando os Senafs foram levados para a floresta, a maioria das famílias dos Deraicin concordou em se estabelecer no maior desses postos junto com eles. Como os Senafs não apreciavam o estilo de vida simples dos Deraicin, logo se viam como guias desta casta, assumindo o papel de pastores que precisavam cuidar e orientar os elfos assustados e vulneráveis. Assim, a primeira cidade élfica foi fundada, Abdendro, cujo nome é uma homenagem à antiga palavra Dendron, que significa árvore. Com o crescimento da cidade, ela também passou a abrigar membros da casta Kuridai, guerreiros ferozes e trabalhadores dedicados, mas conhecidos por seu temperamento rude e agressivo. A guerra forçou os Kuridai a se refugiarem em uma região vulcânica, onde a sobrevivência era uma luta constante contra as feras locais. No entanto, os Kuridai demonstraram grande resistência, desenvolvendo técnicas de batalhas poderosas. Valentes e determinados, resistiram por séculos. Contudo, a intensificação dos ataques dos orcs acabou por derrotá-los. Relutantes, eles abandonaram sua morada vulcânica e se estabeleceram na parte subterrânea de Abdendro. Para o azar dos Kuridai, outras tribos de orc também ameaçavam as redondezas de Abdendro, e um confronto sangrento entre os elfos de lá e orcs era uma questão de tempo. Abdendro manteve-se relativamente neutra em relação a Cairn, com ambas as cidades buscando independência e mantendo relações comerciais entre si. No entanto, ambas sabiam que seria prudente se ajudarem em caso de um ataque de orcs. Alguns elfos chegaram até treinar algumas jovens mulheres de Cairn para explorar os bosques ao redor da cidade, e soarem o alarme quando fosse necessário. Quando Bella Bunnycrusher, uma jovem guerreira de Cairn, foi convocada para enfrentar hordas de orcs que se aproximavam, Abdendro enviou reforços militares para ajudar. Graças à determinação e coragem, elfos e guerreiras prevaleceram sobre o exército de orcs, conseguindo proteger a floresta. Atualmente, a maioria dos elfos em Abdendro pertence às castas Senaf ou Deraicin. Enquanto os Senafs residem nos níveis superiores da cidade, os Deraicin cuidam da vigilância no solo. Os Kuridai ainda preferem as partes subterrâneas, onde continuam a aprimorar suas habilidades como artesãos. Entretanto, a história de Abdendro, marcada por necessidades e não por escolhas, deixou tensões e desconfianças entre as três castas, que persistem até os dias atuais.
Meu povo está dividido em castas nestes tempos, até que eles compreendam que somente o caminho dos Kuridai pode nos salvar. Nós somos os pastores do nosso povo. As outras castas precisam da nossa orientação. Nós só ficamos aqui para manter nosso povo unido. Nós caçamos, fornecemos comida e exploramos a área. Mesmo com a diferença ideológica entre as castas, a cidade que construíram juntos é uma verdadeira obra-prima de beleza arquitetônica e elegância. Muitas casas estão situadas nos andares superiores, entrelaçadas com as densas copas das árvores e conectadas por pitorescas pontes de corda. Graças aos esforços dos elfos e à sua dedicação à proteção da vida selvagem, a população de veados brancos, que estava em declínio nas florestas ao redor de Abdendril, tem se recuperado significativamente nos últimos anos. Se tiver sorte, você pode encontrar essas graciosas e majestosas criaturas nas florestas. No entanto, lobos famintos e aventureiros sem escrúpulos ainda representam uma ameaça para os veados. No início do verão, os viajantes devem tomar cuidado para não encontrarem grupos de driades selvagens nas proximidades de Abdendril. Há rumores de que algumas das árvores ao redor da cidade já foram seres humanos, transformados em árvores por driades enfurecidas. No entanto, essas histórias são geralmente consideradas contos de fadas e não são levadas a sérios pelos historiadores. Assim, durante a maior parte do ano, os bosques ao redor de Abdendril não apresentam grandes perigos. Contudo, a aparente tranquilidade esconde muitos segredos. Muito abaixo da cidade, as antigas estruturas do Hellgate ainda arrepiam muitos aventureiros. Criaturas das trevas vagueiam por esse lugar abandonado, e uma estranha biblioteca guarda inúmeros segredos. A nordeste de Abdendril, uma pequena ilha com uma antiga e obscura pirâmide abriga monstros e dragões. Diferentes raças ocuparam o pequeno castelo de Elvenbene, a oeste de Abdendril, e, por isso, orques, minotauros e trolls são figuras conhecidas pelos habitantes da cidade. Não é de se surpreender que Elvenbene seja uma constante preocupação para muitos elfos. Todos esses perigos que circundam a cidade merecem um vídeo dedicado aqui no canal, então não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perderem quando chegar a hora. Agradeço a todos por me acompanharem até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu e falou!